Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, de volta para repercutir com você os principais acontecimentos que se deram no Brasil nessa quarta-feira. E não foram poucos, não. Alguns muito importantes, porque dizem respeito à política econômica do governo Lula, à estrutura da economia do nosso país, que atuam sobre a nossa realidade concreta. Outros acontecimentos estão no outro plano, no campo da vigarice, da bizarrice, do universo paralelo do bolsonarismo. Bom, eu vou ligar esses pontos, trazer aqui as últimas informações e imagens sobre tudo que está acontecendo aqui no Brasil, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos e participe aqui das nossas atividades. Dê sempre joinha nos nossos vídeos, seu comentário que é muito importante e também se inscreva no nosso clube de membros se você puder. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, todos os jornais, todos os telejornais, as redes sociais, os canais de economia, os jornais impressos amanhã de economia, falarão da indicação de Gabriel Galípolo, feito pelo presidente Lula e Haddad para comandar o Banco Central no lugar de Roberto Campos Neto. Como a gente pode avaliar essa indicação? Em primeiro lugar, qualquer indicação para compor ou para presidir o Banco Central do Brasil tem que passar pelo Senado Federal. E o Senado, nós sabemos que é uma grande casa de representantes de interesses econômicos ali, com vários senadores ali que farão o crivo se Gabriel Galípolo poderia ocupar essa posição ou não. Evidentemente, o presidente Lula andou escutando, o Haddad andou escutando o que pensam os senadores. E, certamente, foram favoráveis, né, a essa indicação e Lula, então, está indicando para não ter uma indicação que não tenha sucesso. Mas quem é Gabriel Galípolo? A gente, olhando o perfil profissional dele, a gente pode intuir algumas coisas em relação ao que ele poderá fazer à frente do Banco Central. O presidente Lula e Haddad ficam numa posição agora muito sensível, porque as críticas a Roberto Campos Neto, um bolsonarista, confesso, foram muito contundentes ao longo dos últimos meses, no sentido dele estar garantindo uma política de juros que não permitiu o Brasil crescer, o Brasil ter mais um desenvolvimento mais acelerado. E agora, com Gabriel Galípolo, o que nós podemos esperar? Que haja uma continuidade do que Roberto Campos Neto estava fazendo ou haverá uma ruptura, haverá ali um amoldamento ao que o governo Lula tem pensado em relação à economia aqui no nosso país? Bom, analisando o perfil da criatura, a gente vê que ele é um homem ligado ao mercado. Professor universitário da PUC, onde ele se formou, foi presidente do Banco Fator, instituição com tradição em políticas público-privadas. O economista esteve à frente do banco durante a privatização da SEDAI. Isso é uma coisa complicada para quem mora no Rio de Janeiro, porque a SEDAI foi privatizada depois de uma campanha muito grande do poder econômico, da mídia, da Rede Globo de televisão, o Jornal Globo, para que a SEDAI fosse transferida para a mão da iniciativa privada e caiu na mão do Banco Itaú e de uma empresa estatal de Singapura. Então o carioca hoje está pagando uma parte da sua conta da água para a população, para o governo de Singapura e para os acionistas do Banco Itaú, né? Então ele esteve à frente, esteve envolvido nesse processo. Ele estudou os consórcios para a formação dessa história toda junto com do Banco Fator e o BNDES. É especialista no assunto e deu aula na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E também, na sua atuação na gestão pública, foi chefe da assessoria econômica da Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos de São Paulo, na gestão de José Serra, do PSDB. No ano seguinte, ainda durante o governo tucano, assumiu o cargo de diretor de estruturação de projetos na Secretaria de Economia e Planejamento de São Paulo. Em 2009, fundou a Galípolo Consultoria, onde trabalhava até chegar ao Ministério da Fazenda. Então, vamos ter muitas especulações sobre o senhor Gabriel Galípolo. E agora, o futuro da economia do nosso país, nesse quesito política de juros, está ali nas mãos do senhor Gabriel Galípolo e de mais 3 diretores que o presidente Lula e o ministro Haddad indicarão. Portanto, agora ele pode usar várias das informações e vários dos paradigmas, várias dos dados que se tem para alterar a política de juros do nosso país e explicar para o mercado por que isso está se dando. Gente, argumento para manter os juros altos
tinha gente que tinha uma linha dentro de uma racionalidade para defender isso. Mas existe uma linha completamente diversa que defende exatamente o contrário, usando também dados, informações, estatísticas e realidades. Então a gente nós esperamos que o Galípolo seja dessa linha mais progressiva, né? Ou progressista, melhor dizendo, né? Bom, vamos aguardar quais serão as diversas opiniões aí. Tem muita gente que vai acompanhar o que está acontecendo e vamos ver se esse nome será, depois da sabatina, aprovado pelo Senado Federal. Daí a gente chega na notícia política de hoje, que é o absurdo da bizarrice da esgotosfera da extrema-direita aqui no Brasil. Marçal recorre a réu homônimo para pressionar Boulos sobre o uso de drogas. A assessoria não responde se é com base nesse caso que o influenciador acusa candidato do PSOL de usar cocaína. O que fez a Folha de São Paulo? Pois isso era um levantamento, né? Se tinha alguma pendência com o Boulos, se o Boulos já foi ter o nome dele em algum registro, né? E aí a Folha de São Paulo achou um homônimo de Boulos, que é esse senhor aqui, é o empresário Guilherme Bardail Boulos, que é candidato a vereador em São Paulo. Esse cidadão, quando ele tinha 21 anos, ele foi preso em 2001 por posse de maconha, que não tem nada a ver com cheirar cocaína. E esse fato, esse homônimo, tem sido usado como uma carta na manga que Marçal estava dizendo que iria mostrar em algum debate, né? Só que o estrago que ele tem feito em relação a Boulos é muito grande, né? Porque é um estigma muito pesado, né? Chamar alguém de usuário, um cocainômano. Na sociedade conservadora que a gente ainda tem grande parte aqui no Brasil, os danos são muito, muito pesados. E Marçal, evidentemente, soube disso porque ele também tem uma passagem, né, em relação à justiça criminal. Ele já foi condenado, ele andou com muita gente, repleta de capivaras, como ainda está andando. Então ele não pode dizer que é ingênuo, que pegou o nome do Boulos ali só de distração, né, para tentar destruir o Guilherme Boulos. Então, nós esperamos que esse episódio dantesco sirva de alguma maneira para descredibilizar esse cidadão que está usando desse expediente do esgoto para tentar algum tipo de sucesso na política aqui no nosso país. Não é à toa que ele está junto desse universo do bolsonarismo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Bolsonaro avalia desistir de ida a ato pró-impeachment de Moraes. A gente falou disso mais cedo, né? E o fato é que o Bolsonaro, se ele for, ele vai ficar calado, porque nós sabemos que ele é um covarde, ele não assume nenhuma bandeira, porque se uma pessoa muito convicta, gente, dentro dos seus princípios, dentro da sua fé, da sua ideologia, defende de peito aberto, não fica com receio. Agora, o covarde não, o covarde sem convicção, ele fala uma coisa aqui, mas quando sopra uma coisinha para lá, ele murcha, ele vai para o hospital, ele tem um problema, come um camarão, engasga, tem sempre tem uma erisipela, ou diz que estava drogado, que tomou um medicamento tarja preto, que estava bêbado, enfim, esquece, né? E que não foi bem aquilo que as pessoas quiseram dizer, que ele quis dizer para as pessoas, né? Então, se ele for, ele vai ficar calado. Então, é melhor ele não ir, né? Melhor deixar ali as pessoas que acreditam nessa turma toda de vigaristas, né, se queimarem sozinhos ali na Avenida Paulista no 7 de setembro. Daí a gente tem mais um, né? Nicolas Ferreira rejeita a proposta de acordo da PGR em processo sobre ofensas a Lula. Nós cantamos a pedra aqui, que o Nicolas Ferreira entrou no Arapuca. Ele agrediu o presidente Lula e finalmente o presidente Lula resolveu mover um processo contra um desses vigaristas. Deveria mover contra todos, né? Aliás, eu já comentei isso com várias pessoas lá dentro do governo com quem eu tive algum contato, né? E a resposta sempre foi, mas aí o presidente Lula vai ter que ir em audiência toda hora. Não necessariamente, né? Bom, mas isso é uma questão jurídica, é para ser debatida. Fato é que o Nicolas Ferreira agrediu o presidente Lula e agrediu um presidente da República, a lei dá uma qualificadora, a pena é mais alta. Mas mesmo assim, a pena é pequena. O Nicolas Ferreira ficou nessa situação. Se ele pede desculpas, ele admite que é um falastrão, que é uma pessoa irresponsável, que é um criminoso. E se ele não pedisse desculpas, que foi o caso, ele seria processado, como será agora, pela Procuradoria-Geral da República, pelo senhor Paulo Gonet, que está devendo uma série de outras atividades também
em relação aos crimes da Orcrim, mas nesse caso a fila vai correr um pouco mais rápido. E o julgamento será no Supremo Tribunal Federal e o senhor Nicolas Ferreira será condenado e ganhará o carimbo de condenado. Só não irá para a cadeia porque a pena é muito baixa. Ele cumprirá a pena, né, com uma prestação de serviços à comunidade, mais alguma multa, né? Vai ser um negócio complicado para ele. E em função dessa notícia, com certeza foi o que acarretou a ida dele para o hospital. Como todo bolsonarista, que não tem coragem, né? São covardes, eles não assumem o que fazem, né? E, como eu já disse para vocês, no caso dos militares golpistas de mais cedo, no nosso papo anterior, coincidentemente o senhor Nicolas Ferreira baixou no hospital. Pode não ter sido por essa informação, mas foi uma coincidência, né? Vamos acompanhar aqui um pedacinho. Não, mas durante a noite passei muito mal e tive que vir aqui para o ponto-socorro aqui agora na parte da manhã. Rapaz, está muito novo, hein? Para começar a comer camarão, ter problema de saúde, começar a esquecer das coisas, começar a tomar remédio, tomar soro, ficar com erisipela. O roteiro já está bem manjado, tá, senhor Nicolas? Agora não tem escapatória, agora o senhor vai ter que ser responsabilizado. Resta saber o que acontecerá com o senhor Pablo Marçal, diante desse escândalo hediondo de ter feito o que ele fez. Será que uma parcela da sociedade brasileira vai passar recibo para esse tipo de comportamento de esgoto da política? Pois bem, saberemos aí, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!